Nesta sexta-feira, dia 13 de junho, será comemorado o Dia de Santo Antônio, um dos padroeiros de Teresópolis. Muito popular no mundo inteiro, principalmente no Brasil e em Portugal, este santo é cercado por simpatias e tradições, sendo também considerado como o santo casamenteiro. Viemos até aqui, na igreja de Santo Antônio, no Alto, para saber um pouco mais sobre sua história. Santo Antônio é o santo mais popular do Brasil, né? É um santo que nasce em Portugal e depois morre na Itália. Ele morreu em 1231. Inicialmente era Fernando de Bulhões, né? Tem toda uma história, depois ele se torna franciscano, quando ele escuta a vida e a história de São Francisco de Assis, se torna um frade franciscano e vai se dedicar depois a toda a vida à pregação do Evangelho, pregando a doutrina cristã, pregando sobre Jesus Cristo e se tornando um grande defensor da fé. E qual que é assim a relação do teresopolitano, já que ele é um dos padroeiros da cidade, com Santo Antônio? A relação nossa era um dos primeiros nomes da cidade de Teresópolis, né? Era a freguesia de Santo Antônio do Paquequé, porque as famílias que vieram para cá, famílias católicas devotas a Santo Antônio, introduziam essa devoção, né, a ele, e assim dava o nome da freguesia que aqui existia na época. E mais tarde o nome foi dado em homenagem à imperatriz Teresa Cristina, mas o primeiro nome era a freguesia de Santo Antônio do Paquequé. E um dos milagres de Santo Antônio, qual que você poderia contar pra gente? São muitos milagres. Talvez uma coisa que a gente poderia destacar de Santo Antônio é o milagre em relação à sua língua. Todos sabem que lá na Basílica de Santo Antônio em Pádua, na Itália, né, o corpo dele foi transladado quando foi construída aquela grande basílica, né? E o corpo todo dele, transladado de um lado para o outro, a ossada toda estava lá, né? Mas o mais incrível é que a língua dele estava intacta, né? Todo o corpo se decompôs, né? Se decompôs, mas a língua estava intacta na mandíbula, e essa língua é guardada num relicário até os nossos dias, pode ser visitada, né? E é um milagre extraordinário. E a que se atribui a esse milagre? Ao fato de Santo Antônio ter sido um grande pregador da fé. Os seus sermões eram muito maravilhosos, né? E por isso, muito maravilhosos esses sermões, e se atribui então o fato de Deus ter dado esse prodígio, né? Permitido que até os nossos dias a língua dele esteja intacta naquele relicário, demonstrando aquele que falou sobre Cristo com tanta, digamos assim, propriedade, com uma vida tão santa como foi Santo Antônio. Uma curiosidade histórica sobre a igreja de Santo Antônio é que ela conta com 2 templos de oração. Voltando um pouquinho na história, em 1934 foi construído esse aqui, o primeiro templo pela família Sloper, em um estilo nórdico. Mas com o aumento das celebrações e também do número de fiéis frequentantes aqui da igreja, foi necessária a criação desse segundo templo. Primeiramente, a igreja começa, a paróquia começa onde hoje é a atual Praça Nilo Peçanha, aqui no Alto, né? Ali foi o primeiro templo, né? Depois foi demolido. E depois a família Sloper fez a doação desse terreno aqui, onde foi construída essa igreja, aqui a nossa igreja matriz, que tem 90 anos. E depois o Monsenhor Nivaldo, já falecido, né, constrói o templo maior que temos aqui ao lado, essa matriz auxiliar, digamos assim, onde são celebradas as missas de domingo, né? E tem 20 anos apenas, 2 décadas, mas o total dessa história são 170 anos de fé e de tradição. E para aqueles que querem celebrar o Dia de Santo Antônio, que é agora no dia 13 de junho, qual que é a programação aqui da igreja? Esse dia 13 a festa vai estar aqui desde as 7 da manhã, teremos 5 missas, às 7 da manhã, às 8h30, às 11h, depois às 15 horas a missa com os enfermos e às 18 horas a última missa. Lembrando que teremos a presença do nosso bispo diocesano, Dom Joel Portela, vai celebrar às 11 da manhã e também a procissão com a imagem, né, do nosso santo padroeiro às 17 horas aqui pelas ruas do nosso bairro.